Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023, a gente chegando aqui com os principais destaques do mercado financeiro nesse comecinho de semana. E a semana começa já com muitos assuntos a serem debatidos, discutidos, assuntos novos e assuntos que vêm perdurando desde a semana passada. E é isso, evidentemente, que eu vou tratar aqui com o nosso time, com o Alan Gani, que está aqui para a gente bater esse papo. A gente vai falar sobre o início da reunião do Fórum Econômico de Davos, claro, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Tem muita gente lá em Davos debatendo a questão econômica, debatendo a questão climática, coisas que acabam se interligando umas com as outras. E, claro, sob todo aquele aspecto temor, cautela em relação à recessão em 2023. Todos os atores econômicos reunidos lá na Suíça acabam ponderando. É possível que o mundo sofra uma recessão bastante abrangente agora em 2023. Inclusive, a maioria dos gestores, dois terços dos economistas que estão em Davos, esperam uma recessão agora em 2023. É muita gente imaginando a desaceleração da economia global, principalmente a gente fala Estados Unidos, China e Europa também. Além do Fórum Econômico de Davos, toda essa movimentação do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por lá, a gente vai falar também sobre os desdobramentos do caso Americanas, a briga, litígio e queda de braço entre o BTG e Americanas, muito evidente agora no fim de semana e, claro, o mercado precificando toda essa situação. Não à toa, as ações de Americanas já caem mais de 42% no pregão desta segunda-feira. Depois de idas e vindas com leilões, atrás de leilões, por conta da mobilização, da movimentação máxima permitida para as ações, a Americanas segue ali nessa movimentação de baixa, R$1,81. Lembrando que na quarta-feira, último pregão antes de serem reveladas as inconsistências contábeis no valor de 20 bilhões de reais, Americanas estava sendo negociada na casa dos R$12. Agora, R$1,80 praticamente. Além disso, a gente pode falar também sobre movimentações de M&A e também os IPOs. Será que teremos uma nova safra de IPOs em 2023? Ou esse ano vai ser igualzinho àquele ano de 2022, onde a gente teve uma das piores, na verdade, safras de IPO, jejum, para falar a verdade, um dos piores jejuns desde 2003. Olha só, praticamente 20 anos de jejum. E claro, esses e outros assuntos a gente vai abordando aqui com o Alan Gani, que já está aqui. Além disso, só para deixar vocês pontuados, vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso chat já vão deixando suas perguntas, seus comentários, para a gente poder repassar aqui para o Gani, que está, digamos, tinindo e com aquela vontade de responder as perguntas. Muito boa tarde, Alan Gani. Prazer enorme, inenarrável começar essa semana aqui contigo. Estamos com bastante coisa aí para falar nessa segunda-feira, hein, Alan Gani? Bastante, ainda bem que eu dormi bem esse final de semana, né? Então, dormi bem, tô descansado. Mas é começar a segunda-feira cansado. Ah, não dá, né? Segunda-feira tem que começar. É igual o jogador que vai entrar no lugar, né? No segundo tempo, assim, né? Jogador reserva. Tem que estar no gás. Tem que estar no gás. E com vontade de mostrar serviço. Exatamente. Sono é muito importante. Uma boa noite. Eu queria largar tudo e ficar dando dicas de qualidade de vida. Boa. Qualidade de vida é sono em dia, né, Gani? Aí, vamos que vamos. Bom, vamos começar falando sobre Fórum Econômico de Davos. A gente tem informações, Fernando Haddad lá em Davos, ele está com a Marina Silva, né, ministra do Meio Ambiente, principalmente porque Davos
não só discute questões econômicas, como também está na pauta bastante coisas relacionadas ao meio ambiente, mudanças climáticas, que de uma forma ou de outra acabam impactando economicamente. É só a gente falar de todo o cenário ESG impactando nas economias dos grandes países, médios e pequenos também, né, Gani? Como que você vê pontapé inicial desse Fórum Econômico em Davos? Esse Fórum de Davos, ele reúne, digamos assim, o establishment mundial, né? São aquelas pessoas que têm poder de influência nas decisões, que acabam direcionando para onde está indo o mundo. Então, reúne intelectuais, reúne acadêmicos, reúne governantes, ministros de Estado, especialistas de diversas áreas, empresários, investidores, né? Então, são pessoas muito importantes, sejam porque têm poder político, sejam porque acabam tendo uma influência intelectual muito grande, ou seja, porque têm poder econômico, e acabam discutindo aos olhos deles, né, não necessariamente é uma pauta da população, mas é a pauta que eles julgam ali mais relevante para o mundo. Entre essas pautas, é claro, tem o desafio do crescimento econômico, e eles falam em redução da desigualdade. Eu prefiro muito mais o tema redução da pobreza. Eu não vejo a desigualdade como um problema em si, a não ser que tenha pobreza, né? Desigualdade na pobreza é um problema, mas se todo mundo for classe média e tiver alguns milionários, eu não vejo problema nenhum. Então eles falam em redução de desigualdade, como crescer as economias, né? Perante a dois grandes desafios que ocorreram e que vão pautar muitas discussões. Quais são esses desafios? Primeiro, a pandemia, que muda toda... É uma ruptura, é algo muito emblemático na história econômica, não só na história econômica, mas na história sanitária também, né? Então, muda completamente o jogo, milhares de vidas, infelizmente, são perdidas, né? Tem toda uma reorganização da economia pós-pandemia, com os gargalos na cadeia de produção, que agora que eles estão se normalizando. Mas sempre fica aquele risco e se voltar, como é que fica? Como é que a gente se reorganiza novamente? E a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Que é um sinalizador também da volta dos conflitos geopolíticos. Então, como é que o mundo, o que a gente faz perante essa situação para melhorar a vida das pessoas e tudo mais, né? Um outro tema que é bastante discutido é a questão climática, né? O aquecimento global e os seus impactos e tudo mais. Então, e aí é um grande desafio que você falou, você trouxe bem, o ESG e economia. Né? Por que é importante? No mundo real, existe um desafio muito grande entre você produzir a energia limpa e, ao mesmo tempo, torná-la acessível, né, e gerar crescimento econômico, torná-la acessível à maior parte das pessoas. O que eu estou querendo dizer? Esta energia mais limpa ou alimentos orgânicos tem um problema, né? Isso traz um encarecimento da produção, né? Não é uma energia barata, por enquanto, certo? Isso posto significa que, e aí, a população vai pagar esse preço? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem claro, né? Você pega países em desenvolvimento, como China, como Índia, como o próprio Brasil. E aí significa que crescer mais, aumentar a produção, significa gerar mais emissão de CO2. Ponto final. Isso é um fato, tá? Isso é fato. E aí, você chega para esses países e diz o seguinte: olha, vocês vão ter que produzir menos. Ou, se vocês gerarem tanta emissão de CO2, vocês vão ter que pagar por isso, um custo. Então isso encarece a produção. Onera. E se onera a produção, o que acontece, Filipão? Você produz? Menos. Então você tem, no mundo real, eu gosto de frisar isso, porque no mundo ideal comporta tudo. Como eu já entrevistei gente aqui na BMC, especialista, achando que, por exemplo, né, depois do conflito entre Rússia e Ucrânia,
a energia limpa ia dar um salto e tudo ia se resolver. Isso é um desejo da pessoa. Porque iam cortar o petróleo da Rússia e aí ia ter que ter uma alternativa e aí fala, aí por milagre, né, todo mundo fala, bom, a gente vai aqui, se confiar tanto no ser humano, você fala, não, nesse ano todo mundo vai conseguir fazer energia limpa, barata, né, e suprir toda a necessidade energética. Evidentemente que isso não ocorreu e infelizmente isso não ocorreu. Mas você tem esse grande trade-off entre o crescimento econômico e a produção e a diminuição da emissão de CO2. Tá? Então, nessa discussão climática, você tem alguns pontos. Né? Quais são os pontos, Filipão? Primeiro ponto, né? O pessoal levanta assim. Primeira hipótese. Primeira hipótese. A Terra está aquecendo dentro de uma normalidade ou não. Então, a maior parte da ciência diz que aquece fora de uma normalidade, certo? Tem uma parte que fala, não, isso está dentro de um ciclo da Terra. Ponto. Essa é a primeira pergunta. Então, aquece ou não aquece? Aquece. Mas aquece dentro de um ciclo? É o que os especialistas discutem. Dado que aquece, o homem tem participação nesse aquecimento ou não? Essa é uma outra discussão, né? Então, hoje, qual é o consenso? Que o homem tem participação. Lógico que tem aquelas pessoas que questionam. Tá, dado que... Aí, agora é onde eu vou entrar, porque eu não sou especialista em clima, mas eu gosto de discutir trade-offs com economia. Então, vamos lá. Dado que o homem... Vamos assumir que isso seja verdade. O homem tem participação no aquecimento global e a Terra aquece fora de uma normalidade. O que a gente faz com isso? Esse é o dilema. Porque significa que restringir por essa agenda ESG, seja via multas ou regulações, toda a emissão de CO2 significa restringir o crescimento econômico. Então é um conflito geracional. Você vai falar, pega os países emergentes, eles são os mais avessos a tudo isso. Fala, pô, mas na nossa vez agora tem essas restrições. Peraí, Estados Unidos, Europa, vocês emitiram à vontade no passado e atingiram um estágio de desenvolvimento econômico muito bom. Sim. E agora a gente aqui? Tanto quem que é a maior poluidora do planeta? É a China. Quem é que mais cresce, né, nos últimos anos? É a China. Então, esse é um debate que é bastante relevante. E, claro, que esse debate climático, ele entra na questão de Davos. Então, tem muita coisa para acontecer. Não é que o que é discutido lá, o pessoal fala assim, não, então vamos implementar. Mas ele é muito importante, porque muitas ideias que são discutidas lá, e aqui o importante que eu estou querendo dizer não é se é para o bem ou para o mal, é um episódio relevante. Então, tudo que se discute lá é uma sinalização do que os governos de vários países irão implementar à frente, né? E hoje, nesse mundo globalizado, muitas das medidas do lado sanitário, do lado econômico, do lado social, são adotadas conjuntamente, né, entre os países. Boa. Gani, ainda nessa questão, né, foi muito importante a gente debater essa situação aí climática, mas é uma situação, embora acabe entrando na pauta econômica, é um pouco adjacente, porque a questão é um fórum econômico. Perfeito. Então a gente tem que debater a economia. E aí 2/3 dos economistas que estão reunidos lá em Davos estão dizendo o seguinte, olha, o mundo vai entrar em recessão em 2023. E quando a gente fala em um mundo, a gente, claro que olha para as economias mais desenvolvidas e para aquelas economias que acabam tendo um protagonismo no cenário. Então a gente fala Estados Unidos, China, Europa, evidentemente. Que inclusive são as economias que acabam dando um norte para as economias globais, né? Então tudo que acontece China, Estados Unidos, Europa, claro, a gente acaba sentindo o reflexo aqui, sente reflexo Latam, né? América Latina, África, Ásia, enfim, Oceania e por aí vai. E se eles estão prevendo, ou pelo menos sinalizando, essa recessão em 2023, significa que o mundo vai crescer menos, vai ter menos disponibilidade de recursos e a gente vai ter que dar uma encolhida no consumo ou em alguma coisa para poder equacionar essa questão da recessão.
Nessa perspectiva, Gani, o mundo entrando em recessão, essas grandes economias entrando em recessão, o que um fórum econômico global poderia sinalizar, fazer, indicar, sugerir para a gente poder superar essa barreira, esse problema? Então, eles poderiam discutir alguns tipos de medidas, né, a serem adotadas para tentar fomentar o crescimento econômico, mas posso ser bem sincero com você? Eu acho que a receita está aí, já está meio que consolidada, né? O que traz crescimento econômico. A questão é a implementação desse tipo de coisa. E, obviamente, que a implementação, ela não é fácil, né? Mas você ter controle da inflação, você ter uma meta inflacionária e procurar fazer com que essa meta seja cumprida, né? Não deixar a inflação sair do controle, porque depois você vai ter que aumentar muito os juros e o remédio é muito amargo, ter responsabilidade fiscal, dar liberdade para as pessoas empreenderem, né? Onde sempre há mais liberdade para empreendimento, liberdade econômica, tem mais desenvolvimento econômico. Basta pegar assim, o índice da Heritage Foundation. Você pega os países que são mais considerados mais livres economicamente, são aqueles países onde há também mais prosperidade, né? Então, eu diria que a receita de bolo está aí, está no manual do Mankell de introdução à economia. A grande questão é colocar em prática, né? Implementar. Você pega assim, os Estados Unidos se tornou a maior potência econômica do planeta num nível de prosperidade absurdo. O que fez dos Estados Unidos ser assim superior à Europa, por exemplo? Né? O que levou eles a serem tudo isso que eles são? Né? É um ambiente que proporciona, incentiva o empreendedorismo, né? Valoriza o capital intelectual, ou seja, a liberdade econômica está aí. Né? A receita está aí. A questão é como implementar isso. E implementar todas essas medidas e garantir liberdade econômica e tudo mais, é claro que não é algo tão trivial, principalmente em democracias. Por quê? Porque você tem uma série de conflitos de interesses, né? Veja, quando a gente fala em estimular a concorrência, é bom para quem? Obviamente bom para mim, para você, que vamos ser beneficiados enquanto consumidores, para a sociedade, mas para aqueles que hoje detêm um monopólio, uma empresa que é um monopólio, você acha que esse grupo poderoso quer concorrência? Muito pelo contrário. Então eles são tem grupos muito poderosos e que vão operar contra esse tipo de coisa. Então, por isso que eu falo, né? Você garantir mais liberdade econômica, liberdade de empreender, esse tipo de coisa, fere interesses também. Redução das mordomias estatais, né, para sobrar mais dinheiro para investimentos que são saudáveis, investimento em saúde pública, investimento em educação de base, cortar privilégios do Estado, isso é muito saudável, mas isso fere interesses. Então, eu acho que o desafio, eles vão lá, vão falar mais do mesmo, né? Não tem muito o que falar, não tem muito o que acrescentar aí em relação a isso. A questão é como implementar, né, todas essas questões, mas é importante porque mostra aí para onde que está indo essa agenda global. Ô Gani, aí o Arthur Brito tá fazendo uma pergunta aqui no chat e eu achei até bem interessante, foi curta e grossa, né? Ele falou, juro alto abaixou o consumo, e aí, dando um passinho para trás e explicando obviamente toda essa movimentação, num cenário inflacionário mais amplo, não só no Brasil como no mundo todo, pós-Covid, com guerra, commodity, enfim, tudo acabou inflacionando, e aí nesse cenário de inflação mais alta, bancos centrais mundiais começaram a elevar juros. A gente viu aqui no Brasil, saiu de 2 para 13,75, nos Estados Unidos podendo chegar a 5% ao ano o juro, um juro nos Estados Unidos que é muito pequeno, subindo bastante. Sim. Esse processo de elevação de juro acabou impactando no consumo ou as pessoas que acabaram se beneficiando do processo inflacionário, aumentando o seu poder de compra, aumentando a sua riqueza, até mesmo tem informações do próprio
Fórum Econômico de Davos, que é 1% mais rico da população, ficou com praticamente metade da riqueza global nesse último ano estágio, de 2022. Né? Então, o juro alto acabou, de fato, impedindo o consumo e melhorando esse cenário, ou acabou impactando também naquele processo de aumento da pobreza e que você falou que é melhor diminuir pobreza e não diminuir desigualdade. Como que fica essa relação? Eu vejo o seguinte, né? A política de juros altos adotada, ela foi necessária, precisou ser feita, né? Agora, poderia ter sido numa dose menor se não fosse o que os bancos centrais fizeram mundo afora. E aí, tudo bem, né? Porque era uma situação tão inédita que a gente vivia em relação à pandemia, que é até difícil culpar os bancos centrais numa situação dessa, né? Quer dizer, então, tá tudo fechado, tá tudo paralisado, vamos colocar muito dinheiro em circulação. Mas essa expansão monetária, né, esse quantitative easing, vinha antes mesmo já da pandemia, tá? Na pandemia, pisa no acelerador. Mas gera um processo inflacionário. E aí, evidentemente, como a inflação fica desancorada, a inflação fica muito elevada, os bancos centrais têm que agir com uma dose da medicação forte. Sem dúvida alguma, os juros altos para combater a inflação, numa inflação que começou a preocupar no mundo inteiro, é um remédio muito ruim, viu, Felipe? Ele é amargo. Por quê? Porque ele tem penalizações sobre o consumo, né? O consumo poderia estar ainda maior, a demanda poderia estar ainda maior, ainda é grande porque estava reprimido, principalmente no setor de serviços. Mas os juros altos, e ainda provavelmente a gente verá o efeito dos juros, não o que foi em 2022, mas mais em 2023, porque você tem um efeito defasado da política monetária em torno de 9 meses. E tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Então, ele tem efeito sobre o consumo das pessoas e sobre o investimento das empresas. Quando a empresa vai comprar uma máquina, né, ou compra lá uma tecnologia, ou compra uma empresa, sei lá, ele tem um efeito lá no que a gente chama de investimento das empresas, no CAPEX da empresa. Ele acaba sendo muito ruim do ponto de vista de geração de crescimento econômico e favorece aquelas pessoas, né, que têm muito dinheiro e aplicam seus recursos a títulos de renda fixa e ganham com juros, né? No Brasil, veja, a política de juros altos, ela beneficiou simplesmente quem ao longo do tempo? O rentista. O rentista. Né? Aquele que tem muito dinheiro e vive de taxas de juros. E veja, a taxa de juros alta, isso é muito importante a gente falar, não é porque assim o governo tem mau coração, o Banco Central tem mau coração e vamos jogar os juros lá em cima. A gente quer desacelerar a economia. A gente quer desacelerar, quer ferrar todo mundo e a gente quer aqui, né? Não é isso. Gerar desemprego. Gerar desemprego. Não, a gente, na verdade, é resultante de algo que veio antes. O que é a resultante de algo que veio antes, né? Ou é uma inflação muito elevada, ou é um fiscal muito ruim, né? Então, tudo isso acaba tendo efeito no que a gente chama de juro real muito elevado. Ele é uma resultante desse processo, né? Por isso que tem que subir os juros. Porque a gente não pode também deixar a inflação correr solta, porque daí é o mesmo efeito. A inflação alta é perda do poder de compra, é queda do consumo, são incertezas, essas incertezas levam as empresas a não investir. A gente conviveu com uma inflação descontrolada na década de 80 e foi uma década onde não houve crescimento econômico, houve um alto desemprego e inflação, empobrecimento. Então, assim, os juros altos, ele é ruim, sem sombra de dúvidas, muitas vezes, mas ele é um mal necessário para combater a inflação. Por isso que é importante não deixar a inflação desancorar, porque daí você consegue manter os juros, né? Fazer uma subida gradual de juros e controlando aos poucos, né? Sem que seja um processo tão doloroso para a economia. Boa. Ô Gani, só para a gente encerrar esse assunto, né? E aí a gente poder partir para outros assuntos,
Eu estava dando uma olhada aqui, o Haddad falou, né, na questão econômica, ele falou dos 3 pilares, né, questão política, econômica e ambiental. Acho que vale mais a pena para a gente repercutir a questão econômica. Ele falou assim, vou tratar aqui, são muitas reuniões, a gente faz 12 reuniões por dia, 15 reuniões por dia, é uma coisa muito rápida, né, muito louca lá que está acontecendo em Davos. Só que ele disse que vai focar na retomada do crescimento, sustentabilidade fiscal, justiça social e o modelo da economia que está defendendo, principalmente do lado dos ajustes que foram propostos no pacote da semana passada. E aí um banco suíço diz que esse plano de ajuste fiscal de Fernando Haddad é um passo na direção correta, mas ainda não é o bastante para garantir a sustentabilidade da dívida pública brasileira. E o banco acaba não vendo uma resposta dos ativos brasileiros ao pacote. Mais ou menos, aí eu queria saber sua impressão, é o que a gente vem falando, né? É uma sinalização, é um norte, beleza, o discurso tá legal, eu preciso um pouquinho mais. Além do discurso, eu preciso que dê um passo, mais um passo, e aí, se um pacote de um ajuste fiscal mais pautado pela receita e menos pelo corte de despesas acaba sendo colocado ali em prática e os ativos não respondem, significa que o nosso mercado de capitais pode ficar um pouco estagnado e não ter o gatilho necessário para o crescimento. Exatamente. É isso? É isso aí, perfeita a sua leitura. Você sabe que vai se formando é engraçado, né? Quase que um pensamento coletivo em relação, uma análise coletiva em relação ao discurso dele, né? Aos pacotes. Desculpa, mas eu achei que você ia falar igual o narrador lá, quando estava Brasil e Alemanha que estava perdendo. Aí ele falou assim, vai se criando um clima terrível, amigo. Eu achei que você ia falar. Falou, vai se criando, eu falei, vai se criando um clima terrível. Vai se criando, acho que isso foi no 5-0, alguma coisa assim. Às vezes tem uns atos falhos aqui nas mancadas que a gente dá, mas vamos lá. Melhor não, mas vamos lá, tocando em frente. Eu lembro que eu comentei, assim, é curioso porque quando o Haddad terminou de falar, logo em seguida eu fiz um comentário ao vivo. E aí você faz o comentário com a impressão que você tem, você fala, caramba, será que, né? Porque você não se baseou em absolutamente nada ali. E aí você percebe que todo mundo meio que falou a mesma coisa. Olha, a sinalização, ela não foi um discurso desastroso que fez a Bolsa despencar. A Bolsa, enquanto ele falou, caiu 0,60%, mas não é que caiu 3%, entendeu? Sim. Foi algo desastroso. Não, uma sinalização. A Simone Tebet foi categórica, falando, não existe. Ela cravou essa frase, né? Esperta, claro, falou: olha, não existe crescimento econômico com irresponsabilidade fiscal. Né? Ela sabe que o mercado quer ouvir esse tipo de coisa. Mas ficou com uma sensação assim: e aí? É só isso. Ficou faltando. E o que é o que ficou faltando? Olha, o mercado não quer saber de arrecadação. Né? A arrecadação já está, né, no limite pelos impostos aí colocados. A gente quer saber da redução do gasto público. É isso que é o mais importante, que é isso, até porque a arrecadação depende do crescimento econômico, o gasto não. O gasto você contratou, e aí? Então a gente queria ouvir alguma coisa em relação ao gasto, e que pouco foi falado. Então por isso que foi essa sensação de, ok, foi né, a gente reconhece a boa intenção, mas ficou faltando alguma sinalização mais concreta, uma reforma administrativa, por exemplo. Por isso que todo mundo acaba falando a mesma coisa, né? E lógico, né, as críticas aí de um banco de investimento vai falar, não, tá na direção, mas, né, você percebe pelo mas faltou, tal. Um jeito polido de fazer uma crítica. Sempre, né? Tem a conjunção adversativa, né? Exatamente. Mas, porém, entretanto... É isso aí. Gani, eu falei que eu ia encerrar o assunto, mas você tocou num assunto importante. Sobre o mercado, né? Subir, descer, durante alguma fala e tudo mais, e até a própria situação do pacote, que é de arrecadação, né? Por meio de impostos ou outros meios de arrecadação. E aí eu vejo a Bolsa hoje caindo 1,39
mesmo com algumas falas ali, né, a gente viu o Alckmin falando que não vai rever reforma trabalhista, não vai rever nenhum tipo da reforma da Previdência, que o que está vai continuar. Isso seria um movimento que poderia até animar o mercado, mas a gente está vendo um mercado bastante tenso hoje por conta de questão de commodities, né? A gente vê Vale caindo, vê Petrobras caindo e justamente as commodities que poderiam trazer algum tipo de arrecadação maior, um investimento maior no Brasil, né? Se essas exportadoras, Petrobras, Vale, enfim, venderem bastante, o mercado melhora, a entrada de dinheiro melhora, enfim, e aí acaba sendo aquele círculo mais virtuoso do que vicioso. Também tem dessas, né? Quando o ambiente macro acaba tendo um impacto, né? Hoje a gente vê que não anda o mercado, até cai bastante, mas por causa disso, né? Não necessariamente com uma questão interna nossa de uma fala ou de uma movimentação política que possa trazer um pouco mais de ânimo. O que é muito importante nesse cenário mais desafiador é assim, o Brasil, na sua história econômica, né, ele é muito dependente dos movimentos lá fora. Né? Então, uma boa parte da nossa poupança é financiada pela poupança dos nossos investimentos. Poupança é igual investimento na economia, mas dos nossos investimentos das empresas é financiado pela poupança externa. Né? Então, por quê? Porque o Brasil poupa pouco, a poupança do governo é negativa, ele é deficitário, na verdade ele suga a poupança do setor privado. Então, como é que viabiliza investimento das empresas? Em parte pela poupança externa, né? É o mundo comprando ativos no Brasil. Então tem esse funding vindo para o Brasil e as empresas conseguem daí realizar os seus investimentos. E é fundamental o investimento das empresas, porque gera crescimento econômico, né? Agora, esse cenário externo, quando ele fica mais desfavorável, o que acontece? Por exemplo, subida de juros dos Estados Unidos. Em vez de eu comprar ativos no Brasil, eu vou comprar ativos nos Estados Unidos. Todo mundo começa a pensar assim. E aí a gente fica menos ou mais vulnerável a esse cenário, né? E perde este motor. Por isso que neste cenário mais desafiador, que a gente não pode contar tanto com a melhora externa, porque é muito incerta, a gente é primordial a gente fazer a nossa lição de casa aqui. Para quê? Para a gente ficar menos sensível a toda essa volatilidade lá de fora. Maravilha. É isso. Ô Gani, vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo. Vamos. E aí na volta a gente muda a pauta, muda o assunto e começa a falar um pouco também desse mercado. Até porque, né, senhor Alan Gani, Americanas tem muito assunto para a gente conversar sobre essa tal de Americanas, que hoje cai 41,59. Agora, 2 horas e 36 minutos, 1,85. R$1,85 as ações de Americanas. Eu vou para um rápido intervalo, na volta a gente segue com o nosso bate-papo aqui no BMC Market. Continue aqui com a gente. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café.
além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui no BMC Market, ao vivo, 2 horas e 38 minutos dessa segunda-feira, dia 16 de janeiro de 2023. A gente começando a semana, aquecendo os motores e com o pé direito aqui, trazendo os principais destaques do mercado financeiro. Já pedir para vocês que estão nos acompanhando, se ainda não são inscritos aqui no nosso canal, se inscrevam, já somos mais de 461 mil inscritos aqui no canal da BMC no YouTube e, claro, quanto mais gente se inscreve, mais o YouTube entende que a nossa mensagem é relevante e vai distribuir ainda mais o nosso canal para o pessoal do YouTube e, claro, né, a gente vai chegar a cada vez mais pessoas que gostam de investimentos, gostam do mercado financeiro, também das análises de economia e política que a gente sempre traz aqui com grandes especialistas do mercado. Eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos acompanhando. O Arthur Brito está aqui, o Mano está por aqui também, o Joker, o Regis Andrade está por aqui, Lisboa Luque, o Daniel Bruno Seron, o Helder, a Maria GR está aqui também, o Jander Moreira, o Wagner, o Alan Gani, que também está no nosso chat aqui, ao meu lado e no chat, o Sandro Paradins, que também está por aqui com a gente, o Thiago Pereira, o... quem mais? O ANCAP Investidor, Thiago Pereira, já falei, Daniel Maia, enfim, todo mundo que está aqui com a gente, o Igor Moraes, o Helder, enfim, todo mundo que está aqui com a gente, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Ao Marco Seravolo falou que eu estou aqui, o sobrevivente, o Fábio Zancanaro, a Lívia Baldi, dando um oi aqui, o Rafael Santos, também o Leandro M, o Verlander, todo mundo, hein? Todo mundo aqui com a gente, todo mundo muito ligadinho na nossa programação e muito obrigado mesmo pela companhia de vocês. Bom, agora a pauta é Americanas. Alan Gani, a gente tinha falado, depois de todas aquelas inconsistências reveladas no balanço da companhia, que a companhia provavelmente iria pedir uma recuperação judicial. Porém, recuperação judicial foi um tema que causou uma briga, uma queda de braço gigante no fim de semana, principalmente com o BTG, porém, grandes bancos ali estão de olho nesse pedido de recuperação judicial. Só para entender o que acontece. A Americanas revelou inconsistência, diz que vai precisar de muito dinheiro para poder colocar a casa em ordem, e aí vai lá e sinaliza que vai pedir uma recuperação judicial. O BTG fala, não senhora, não pode pedir recuperação judicial, porque os sócios, grandes sócios, né, da Americanas, o trio da 3G, né, o Jorge Paulo Lema, Marcel Teles, Beto Sicupira, eles têm 180 bi em patrimônio. Eles que resolvam o problema da Americanas. Mais ou menos ali o que o BTG quis dizer. E aí, o juiz inclusive o BTG falando possivelmente até em má fé, falando fraude, duríssima, né? A nota do BTG. Criando um clima terrível mesmo. E aí o juiz que pegou, né, essa questão do BTG, esse pedido para derrubar esse pedido de recuperação judicial no fim de semana, ele nem analisou o mérito, falou, olha, vocês podem se resolver na justiça ao longo da semana, não precisa nada em caráter liminar, não precisa desespero no fim de semana. E aí, a Americanas continuou com esse processo e aí isso vai se desenrolar, obviamente, na justiça. Uma briga bastante forte, né, Gani? Com palavras duras, críticas ácidas do BTG contra a Americanas. Com certeza, Filipão. Bom, o que acontece, né? O BTG, porque quando você tem uma situação como essa, o credor acaba tendo prioridade. Então, dívidas antecipadas, elas devem ser pagas. O BTG, se eu não me engano, tinha já recuperado a cifra de 1,3 bi, tá? Só por conta dessa questão aí das lojas americanas, né? Então, a Lojas Americanas entrou na justiça dizendo para suspender
o pagamento aos credores. Nisso, evidentemente que suspendeu o pagamento ao BTG. O BTG afirma, né, o que a gente saiu na imprensa, o BTG afirma o seguinte: bom, essa decisão da Justiça, ela está prejudicando o credor e, palavras abre aspas, tá? E premiando uma fraude, tá? Segundo o BTG. Então, ó, você está dando um prêmio para uma fraude nesse caso. E aí eles alegam que houve má fé, houve uma fraude, e eles não estão recebendo dinheiro. Quer dizer, eu não estou recebendo não só por uma questão circunstancial, mas é um prêmio à fraude. Então esse é um primeiro ponto. Segunda acusação que traz o BTG é de que os sócios queriam tirar do banco 800 milhões de reais um dia antes. 800 milhões. Então, assim, segundo o BTG, tinha o quê? Informação privilegiada. Então, assim, uma briga de gente grande. E essas acusações aí, o que o BTG traz é bastante relevante, né? Tem que ser realmente apurado. O que é muito triste nessa história toda, e só para fazer um gancho agora com a minha abertura no início do programa, é que o Jorge Paulo Lemann é um grande defensor de uma agenda ESG. E aí, aparentemente, não se faz o básico, né? Então, o que adianta falar em diversidade para lá, patrocinar Tabata Amaral para cá, agenda social para cá, e não reconhecer 20 bi no teu balanço? A dívida chega agora a 40 bi, é isso que tá? Então, eram 20 bi, lembra que eu falava? Já tinha 20, agora tem mais 20. São 40 bi agora de dívida. Então, quer dizer, o que adianta tudo isso se você... E um desastre como esse prejudicando o credor, né? Então, antes de a gente falar aqui de agenda XYZ, né, de aquecimento global, vamos fazer o básico, vamos voltar para o básico, vamos começar a fazer o feijão com arroz que já está de bom tamanho. Esse é meu ponto. Alan Gani, o arroz feijão que consiste basicamente em arroz e feijão. Só para deixar claro, é o simples, faz o simples. Faz o simples. Não precisa mirabolante, o pessoal vem assim, eu vou falar mais, o seguinte, né? Independente aí, até porque isso aí, né, abarca todas as religiões, acabam meio que concordando, mas assim, fala assim, ó, não, tem isso, agora tem que fazer isso, tem que, vamos voltar pro básico, lê lá os 10 mandamentos, tenta fazer aquilo. Tô dizendo que eu faço, hein? Tô dizendo que eu tento fazer, mas tenta fazer aquilo que já é muito, né? Agora tenta inventar a roda novamente, é meio complicado, né? Muito triste aí o que aconteceu com os investidores, os pequenos, minoritários, né? E com os credores. E nessa briga eu tendo a ficar do lado do BTG. Pois é, o BTG tem cerca de 2 bi, né? Ainda para recuperar em crédito, né? Para Americanas, os maiores bancos credores, Bradesco, Santander, se não me engano, Bradesco e Santander são os maiores credores aí do BTG. Eu tenho a lista aqui, vamos lá. Bradesco, Santander e Itaú. Obviamente, os maiores bancos também do Brasil, privados, né? São os maiores credores. Juntos, eles têm cerca ali de 12 bilhões para receber de Americanas. É um baita número, né? E aí o que fica também de questão, né, Gani, é a própria situação desses bancos aí, como que eles vão receber, porque se é aprovada a recuperação judicial, né, Gani, se é aprovada a recuperação judicial, teoricamente suspende tudo para entrar num processo, para eles fazerem uma proposta de como que vai pagar, que tipo de ativo vai vender, como que vai se desfazer, vai para onde, tudo mais, e nisso os credores ficam anos e anos esperando, né? Pois é, e quando prejudica o banco, a gente às vezes associa, o banqueiro e tal, não é que você está prejudicando o banqueiro, você está prejudicando o banco e quem que são... Né? O banco tem obrigação com o quê? Onde que é o passivo do banco? Onde é que está o passivo do banco? São correntistas. Então, quando você prejudica um banco, né, não necessariamente você está prejudicando o banqueiro.
Até porque o banqueiro tem tanto recurso no exterior, ele está tão bem diversificado. É isso que as pessoas confundem. Prejudicar o banco, instituição financeira, você não está prejudicando o banqueiro na pessoa física, necessariamente. Lógico, né? Ele é acionista. Mas, principalmente, você está prejudicando os correntistas do banco. Se um banco quebra, quem é que... O patrimônio vira pó que está ali. O patrimônio de quem? Né? Se você tem lá o Lehman, como quebrou, você tinha lá... As pessoas tinham dinheiro investido no Lehman. Dos investidores, das pessoas. Né? Então, quando se fala, por exemplo, em calote, né, da dívida, aí o banco tem uma série de ativos do governo. Fundos, né, os fundos e os bancos. Aí quebra o fundo e quebra o banco. Mas o dinheiro, o ativo, título público, não é que pertence a uma pessoa ali, né? Você tem os cotistas, são donos daquele título, ou donos daqueles títulos públicos. Você tem o banco, quebrou o banco, aí o banco não recebe, né? Ele não tem fluxo de caixa aqui, ó. Aí possivelmente ele pode quebrar e não te pagar. Então, quando você está prejudicando a instituição financeira, você prejudica todas aquelas pessoas que são ou acionistas ou credoras dessa instituição financeira também, indiretamente. Sim. Entendeu? Então, isso que é muito relevante. Fora que, quando quebra uma instituição financeira, não estou falando que o BTG vai quebrar, longe disso, mas quando você quebra uma instituição financeira, você destrói empregos também, diretos e indiretos. Né? Então, não é... Veja, é grave o que aconteceu, porque essa responsabilidade com credores, na verdade, não é só a gente pensa que é o credor, não. Né? Você tem efeitos sobre a sociedade. Até porque, se for pensar no caso de Americanas, né, por exemplo, se a empresa acaba tendo algum problema, o banco não consegue reaver o dinheiro, o banco também não empresta mais, exatamente. E se for emprestar, empresta numa taxa de juro mais alta. Isso no caso de Americanas. Aí vai fazer um empréstimo para a empresa, juro mais alto, porque tem risco. Aí todo o ecossistema de fornecedores da Americana acaba sofrendo, porque não entrega mais, as pessoas são demitidas, enfim. Aí só ladeira abaixo, né? Perfeito. Gani? Perfeito. Não tenho nada a acrescentar. Muito obrigado. Ô Gani, e aí você falou a questão dos próprios cotistas, né? O que ficou muito em evidência foi aquele fundo de renda fixa do Nubank, né? Com mais de 1.200.000 cotistas, que teve variação negativa e era um negócio que, teoricamente, era conservador, né? E tinha uma importante participação em debêntures da Americanas, e quando acontece essa situação na marcação a mercado, a cota do fundo foi lá para baixo e os investidores ficaram possessos, podemos dizer assim. E ainda mais agora, né? A marcação a mercado é algo que existe desde 2002 no Brasil. Até importante essa sua pergunta para a gente esclarecer o seguinte. O que aconteceu a partir de janeiro? Hoje, não é que foi implementada a marcação a mercado. A marcação a mercado já existia há muito tempo, mas as corretoras serão obrigadas a informar nos ativos privados, todos os ativos públicos e privados, tá? Marcar todos os ativos a mercado. Então, na verdade, o que acontecia? Você não tinha essa obrigação. Então, você, investidor, você estava lá num fundo ou comprou uma debênture da Americanas e não estava era marcado a mercado, mas você não sabia disso. Então, você entrava lá na corretora e o valor do ativo, né, não estava lá embaixo, mesmo depois dessa crise aí de fraude, não estaria lá embaixo. Mas agora não, acabou. Então é o seguinte, ó, você tem que informar, então você marcava mercado, na hora que você fazia o resgate era mercado, se você fosse vender no mercado secundário, mas você não era obrigado a informar dia a dia quanto que estava o valor da cota, o valor do ativo. Agora, imagina o susto que um monte de gente tomou, que tinha foto, que tinha cota em fundo de crédito privado e que tinham debêntures das Americanas. Já pensou? Foi. Porque a taxa, o risco vai lá para cima, a taxa foi lá para cima, o PU vai lá para baixo, né? E quem tinha debêntures direto? Né? Se o mercado acionário, você consegue ver a empresa caindo de 77, agora 41, na renda fixa, o preço unitário, né? PU, é preço unitário? Perfeito.
vai lá embaixo também, né? Vai lá embaixo. Cai, não talvez na mesma magnitude, mas cai forte também, né? Cai forte, exatamente. Então, né, taxa lá para cima, PU lá para baixo. A essência da marcação a mercado é essa, né? Porque é aquela história, né? Se a empresa contrair uma dívida, sei lá, pagando 10% e com risco de crédito, os investidores vão pedir 20%, quem pegou na dívida 10% se deu mal. Se deu mal. Exatamente. Porque subiu, você no preço unitário. Eu aprendo também aqui, viu, com o Alan Gani, com o Cabral. Você já sabe tudo. Professores com grandes explicações. Ô Gani, inclusive saiu até uma notícia agora, eu tava lendo aqui, que os bancos já informaram que não tem essa história, não querem saber dessa história de virarem acionistas, né? Porque tinha a possibilidade de converter a dívida em equity, né? Né, virar acionista de referência lá de Americanas. E aí os bancos falando que não tem interesse nisso, né? Eles não querem virar acionista, porque uma das propostas era 3G injetar um capital, o banco injetar outro e participar da companhia como acionista. Mas falaram, não, prefiro ficar de fora dessa história aí, continuar credor, mas do lado credor, não do lado acionista do banco, da Americanas. E o trio lá que injete uma grana maior para poder salvar o negócio. Os bancos não gostaram dessa proposta de virarem acionistas. Que seria uma dívida conversível em ação, né? Na verdade, pelo que eu entendi, essa solução foi proposta depois, né? Não que eles emitiram, até porque isso não é muito comum no Brasil, emissão de debêntures conversíveis em ações, tá? Existem debêntures onde tem a possibilidade, a maioria é não conversível, 99% das debêntures no Brasil são não conversíveis. Mas existem algumas debêntures conversíveis, existe a mais comum nos Estados Unidos, onde você, como credor, você tem a possibilidade de trocar as debêntures e tornar acionista das empresas. Então eu troquei debêntures, entendeu? Acabou a minha dívida e me tornei acionista para ganhar dividendos, que é incerto. Quando é que o credor vai fazer isso? Quando ele percebe que a perspectiva de ganho no mercado acionário via dividendos ou de valorização do preço das ações é maior do que ele tem a receber com juros. Neste caso, o banqueiro não é bobo, ele olha e fala assim, para que eu vou agora converter em ações? Não que as debêntures foram emitidas assim, mas ele tinha essa possibilidade, dado que a perspectiva não é muito boa. Eu quero o meu aqui, show me the money, rapidinho, entendeu? É isso daí. É isso, a frase carro-chefe é essa aí, né, Gani? Banqueiro não é bobo. Banqueiro não é bobo. E agora é briga de cachorro grande, né? É legal ver briga de cachorro grande, né? A gente fica assistindo, porque geralmente a gente quer sempre esfolado, mas agora é eles que estão brigando lá. E é interessante ver os desdobramentos, né, Gani? Como que as coisas vão se desdobrando. Um propõe uma ação, o outro propõe uma ação contrária, um pede uma coisa, o outro propõe outra. E nessa história, o triste é ver que a empresa está deteriorando, está indo fortemente com certeza pro buraco, né? Tá caindo 40. Você vê, né? Entra em leilão, no leilão tem volatilidade dentro do leilão. Dentro do próprio leilão, a gente tem um absurdo de mudança do preço, né? E aí, é interessante, né? Porque na quinta-feira, logo depois de todo o ocorrido, caiu 77%. Na sexta-feira, subiu 15%. E com possibilidade, né, com a volatilidade de subir 40 e poucos %. Dentro do pregão. Aí muita gente falou, não, são os shorts tendo que vender a posição para honrar seus compromissos e não sei o quê, é o short squeeze. Mas fato que a ação subiu quase 16% e hoje já cai quase 42%. Ô Gani, uma outra situação que aí também acaba trazendo até reflexões sobre o próprio mercado e tudo mais, é que saiu uma notícia que o Sérgio Rial, ele deve deixar esse cargo de negociador da Americanas. Por quê? Porque, teoricamente, ou pelo menos há uma sinalização de que possa haver um certo conflito de interesses por parte do Sérgio Rial.
Porque ele presidia o Santander até o ano passado, quando foi convidado a ser CEO da Americanas e entrar no cargo agora em janeiro. E o Santander é um dos principais credores da Americanas, justamente aí porque tem muito crédito, muita exposição do Santander a Americanas. E aí ele poderia ter algum tipo de conflito de interesse, porque, poxa, ele era CEO do banco, o banco liberou crédito a rodo para Americanas, e agora ele entra na Americanas, vê que deu ruim lá dentro, e aí ele sabe da estrutura, e ele vai negociar com o banco ao qual ele era CEO, e aí fica essa história. Não história mal contada, mas fica essa história meio complicada para ele, né? Eu acho que sim, eu acho que assim, né? Não basta ser ético, não basta ser transparente. Você tem que parecer ético, você tem que parecer transparente, né? Então, justamente para evitar, por mais que ele haja, e acredito que agiria assim, com a melhor das intenções, de boa fé, para evitar qualquer tipo de suspeita, né, de ilação, é melhor ser uma pessoa neutra, nesse caso. Dá um passo para trás e deixa as coisas acontecerem. Tá certo. É aquela história, né? Não basta ser sério e ético, tem que parecer também. Tem que parecer, né? Não basta ser honesto, né? Você tem que parecer honesto. Né? Agora, tem gente que fala assim, pega essa frase e distorce, né? E fala, não... basta parecer honesto. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. É melhor parecer honesto, né? Mas às vezes é melhor ser honesto do que parecer honesto. Exatamente. Não é verdade? Olha os mandamentos aí, Gani. Os mandamentos, tem que seguir os mandamentos. Fazer o básico, né? É meio que quase todas as religiões falam nesse ponto a mesma coisa. Não rouba, não mata, honra pai e mãe, aquelas coisas, não mente, né? Já é difícil, hein? Já é difícil fazer o básico aí, né? Boa. Ô, Gani, tem uma reflexão e uma provocação aqui, que eu estava até vendo nas redes sociais, o pessoal falando o seguinte: Elon Musk perdeu uma grana porque foi se meter no Twitter. Jorge Paulo Lemann tá perdendo uma grana porque tá se metendo com Americanas. Quem vai ser a próxima vítima, o Alan Gani, a perder alguns bilhões nessa pegada aí de causos cruzados? Mas a vida deles muda muito pouco, né? Desses bilionários, né? Sai de, sei lá, de 100 bi para 95, daqui a pouco já recupera, né? Mas é uma boa aí, saber quem que será a bola da vez, né? O próximo aí que perderá aí os seus bilhões, né? Pois é. Provocações que eu vou te falar, viu? Você tem algum nome? Eu não tenho. Quem que será o próximo? Mark Zuckerberg? Esse já tá perdendo também. Esse aí já perdeu. Já perdeu, né? Já perdeu. Quem será o próximo, né? Inclusive, eu li hoje, Gani, que a maior parte da queda do S&P 2022 foram 7 empresas, né? O S&P 500 teve o maior percentual, né? A maior participação da queda foram 7 empresas, justamente as de tecnologia. Que perderam. Microsoft não, mas acho que entrou, né? Acho que entra, mas a Facebook com certeza é emblemático. Google, né? Apple, Meta, todas essas. Essas. Vocês têm aí no chat alguma sugestão de quem vai ser o próximo? Porque o alvo está nas costas de alguém, Alan. Pois é. Agora, o alvo está nas costas de alguém. Não é brincadeira, né? Não é brincadeira. De jeito nenhum. Ô, Gani, seguinte, a gente tem mais alguns minutos. Na verdade, já se foram as minutagens aqui. A gente está quase no nosso final aqui desse bate-papo. Eu tenho 3 perguntas. Na verdade, 2 perguntas para você, que foram deixadas aqui no nosso chat para você responder, viu, Alan Gani? Vamos lá. A primeira pergunta é da Lilian. Ela primeiro faz uma consideração, falou, você dormiu bem porque não tinha ações da Americanas, né?
Essa Sim, foi a consideração. Por isso que você está também muito bem disposto. Verdade. Ela falou assim, a propósito, você pode nos informar se ainda é bom fazer investimentos no Tesouro Direto e caso sim, pós ou pré-fixado neste momento? Sim, bom fazer investimentos no Tesouro Direto, né? Um título de renda fixa tido como de menor risco de crédito no mercado. Por que é o menor risco de crédito? Porque se o Tesouro quebrar, os bancos vão juntos, né? Então ele acaba sendo considerado de menor risco. É uma modalidade muito interessante porque tem liquidez, o próprio Tesouro garante. E se você precisar vender antes do prazo, você tem essa possibilidade e com a vantagem de uma liquidez com preço a mercado. Então, se tiver uma valorização por conta de quedas nas taxas de juros de mercado, você terá ganhos astronômicos também no Tesouro. Tá? Diferente, isso não, é muito mais difícil ocorrer em crédito privado. Então, eu gosto, acho bastante interessante. Entre pré e pós, eu fico com um certo receio do pré agora. Eu acho que já caiu bastante. Pode, se tiver um recrudescimento da inflação, que é algo factível, ou uma piora do fiscal, as taxas vão lá para cima. Acho que passou um pouco do momento de entrar no pré. Eu até entrei quando estava 14, agora está 12, aí foi legal. Mas não entrei com muito também não. Então eu indicaria ou o Tesouro Selic ou aqueles atrelados à inflação que voltaram a ter um repique de alta pagando mais de 6% hoje. Então acho que é interessante. Boa. E a última e derradeira dessa segunda-feira, Gani, para onde vai o urânio? Faz tempo que eu não vejo o urânio. Daniel. Aliás, vamos ver depois do fórum, né? Aliás, poxa, eu quero responder. Às vezes, né, o pessoal comenta, faz pergunta, eu não consigo responder todo mundo no chat, mas acho que o pessoal entende aqui, que tem comentando e tal. Então, se eu não respondi, não é nada pessoal, não deu tempo, eu tento, né, respondo aí também os elogios, eu tento responder os haters também e tudo mais, mas não dá tempo. O urânio eu fico devendo, até vou ver a cotação, faz tempo que eu não olho para não passar nervoso. Buy and hold. Buy and hold. Agora é boa porque a CTF paga dividendo que eu comprei. Então fica pingando lá. Dá um certo... Não, semestral. Semestral. Até vou ver lá quando que foi o último, mas o último até que pagou bastante. Mas eu não vejo a hora de sair desse urânio aí. Nervoso. Ainda bem, bom, mas pelo menos está pagando o dividendo. Deixa eu deixar uma dica era mais pro final de semana, mas já deixo agora, no final de semana eu repito a dica. Tá bom. Eu assisti um filmaço este final de semana. Um filme com F maiúsculo, no cinema. Vocês têm que ver no cinema. É diferente, a concentração é outra. Se chama Fabelman. A história de Steven Spielberg, onde ele mesmo dirige a própria história. Que filmaço! Que filmaço! Dica cultural de Alan Dica Gani. cultural, maravilhoso. Boa. Valeu então, Gani. Brigadíssimo. Amanhã tem mais. Mas o negócio é o seguinte, é pro fim de semana, mas tem gente que vai no cinema durante a semana também, né, Gani? Tem. Eu não consigo. Não, o pessoal que vê o High Society Beautiful People consegue ir no cinema durante a semana. Então, vocês têm que ver este filme. O pessoal que está nos acompanhando, é um filmaço. Boa. Olha, muito bacana mesmo. Boa. Valeu, Gani. Valeu. Amanhã estaremos juntos novamente. O Helder perguntou, Fabelman, F-A-L-B, Fabelman, acho que fala assim, não sei, Fabelman, é a história do Steven Spielberg. Está em alguns cinemas aí. Perto de você. Perto. Valeu, Gani. Não, que Federland? Fabelman. Tá bom. Dá um Google aí. Dá um Google. Valeu, gente. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pela interação que vocês tiveram aqui com a gente. E vocês, claro, fiquem agora com Você com Dinheiro. E logo mais tarde, o fechamento do mercado no Top News. Eu volto com o Gani amanhã a partir das 2 da tarde aqui no nosso BMC Market. Forte abraço. Tchau, tchau.